Você se considera uma pessoa ansiosa ou muito preocupada? Quando alguém que te ama está tentando te acalmar ou tirar a preocupação da sua cabeça, você pensa assim: eu sei que é improvável que isso aconteça, mas e se eu for o escolhido? Por que eu não consigo controlar os meus pensamentos, as minhas preocupações? Por que essas preocupações têm me enlouquecido? Se você se identificou com essas falas, esse vídeo é para você. Ele faz parte de uma série que trata sobre a ansiedade. Esse é o 4º vídeo e eu aconselho, eu insisto, que você assista aos 3 primeiros vídeos dessa série. No final, nós vamos abordar uma 4ª estratégia para você lidar com a ansiedade de uma maneira mais produtiva e mais eficaz. Você já deve ter ouvido algum amigo, alguma pessoa que te ama dizendo, quando percebe que você está muito preocupado: você tem que acreditar em si mesmo. Acredite em você. Tenha mais confiança nos seus potenciais. Ou então, pare de se preocupar. Tenta tirar isso da sua cabeça. Pode até ser que esses conselhos, que essas falas, te deem um certo alívio. Eles funcionam como uma espécie de massagem emocional. Mas você sabe, depois de um tempo, a preocupação parece que volta mais forte ainda. E você tem aquela sensação, aquela conhecida sensação de impotência. E quando menos espera, já está novamente ansioso. As razões para isso? A pessoa muito preocupada sempre tem um conjunto de razões. Ao longo desses vídeos, nós temos falado de várias delas. Podemos citar algumas novas razões. Não quero ser pego de surpresa. Eu preciso estar no controle dessa situação. Eu detesto ficar inseguro. Eu detesto não ter o controle. E é exatamente essa necessidade de controle, essa incapacidade de lidar com o imprevisto ou com o imprevisível, com uma insegurança natural da vida que leva muitas pessoas a adotarem estratégias ineficazes para lidar com a ansiedade. E nesse vídeo eu quero falar de mais 2 delas. 2 estratégias que definitivamente não funcionam quando o assunto é a ansiedade. E essas 2 estão ligadas a essa necessidade de estar no controle, a essa incapacidade de lidar com a insegurança. Ao longo dessa série, nós temos esclarecido que as estratégias ineficazes, elas só não funcionam porque elas não vão direto ao ponto. E a primeira estratégia ineficaz que vamos apresentar nesse vídeo é preparar-se demais. Quem se preocupa muito, a pessoa ansiosa, lembre-se, ela quer estar sempre no controle. Ela não suporta tudo aquilo que seja imprevisível ou imprevisto. Então, ela alimenta uma crença de que, se preparando muito, excessivamente, ela vai conseguir dominar todos os detalhes, os mínimos detalhes das circunstâncias. Então imagine alguém que precisa fazer uma apresentação no trabalho. Ele está suando frio, está preocupado com a opinião dos outros, preocupado com o desempenho, se ele vai conseguir transmitir a ideia. Então ele fica repassando aquela fala, juntando os documentos, olhando os gráficos, olhando a apresentação, se preparando dias e dias e dias, porque ele acredita que quanto mais preparado estiver, melhor será o seu desempenho. A questão da pessoa controladora
é que ela possui um ideal de perfeição. Ela realmente acredita que vai conseguir o desempenho máximo. Nada menos que o máximo é suficiente para o controlador. Nesse preparo interminável, ele acaba gerando mais ansiedade, mais preocupação, preocupações que decorrem da preocupação principal, que é o caso da apresentação. A questão dessa estratégia é que ela não leva em conta um elemento fundamental da vida. A vida é cheia de incertezas. A vida é um desdobramento infinito de circunstâncias e de elementos imprevisíveis. Isso confere à vida um certo charme, um certo grau de espontaneidade. E é exatamente isso que você perde quando se prepara demais. Você perde a espontaneidade, perde a naturalidade e acaba que não consegue controlar todos os elementos que você imaginava controlar com o seu alto nível de preparação. É importante, e quando alguém deseja realizar uma tarefa, incorpore, aceite o fato de que nem tudo pode ser controlado. É preciso reservar um espaço para a espontaneidade. Em suma, é preciso ser flexível. Pesquisas já foram feitas com grandes artistas, grandes oradores, pessoas que se destacam no esporte, nas artes, na política, e perceberam que essas pessoas não se preparam tanto quanto a gente imagina. É que parte do talento delas, parte da apresentação que nos encanta, que nos chama a atenção, é um improviso. É a capacidade de se adequar, é a capacidade de extrair de um fato inusitado, de uma circunstância natural, imprevista, algo interessante, algo agradável, algo que seja engraçado. A vida é cheia desses imprevistos. E um bom desempenho não significa atuar como um robô. Não é simplesmente fazer as coisas de uma forma mecânica. Você precisa ter um certo grau de flexibilidade. É por isso que essa estratégia da alta preparação, da preparação em excesso, não funciona. É claro, não estamos dizendo aqui daquele profissional que precisa manter o seu condicionamento físico, que precisa manter o seu condicionamento motor para alguma atividade que ele vai desempenhar. O treino regular, a disciplina é fundamental, sobretudo num atleta de alta performance, num grande artista. Nós sabemos disso. O que estamos dizendo é a preocupação excessiva, a preparação excessiva à altura dessa preocupação, de fato, não resolve. Pelo contrário, ela te torna uma pessoa travada, engessada, incapaz de lidar com o imprevisto. Definitivamente, essa é uma estratégia ineficaz. A segunda estratégia ineficaz que vamos apresentar nesse vídeo diz respeito a comportamentos de segurança. Nós, seres humanos, temos uma característica peculiar. Nós transferimos para certos atos, para certos comportamentos, uma carga simbólica, um conteúdo que de fato eles não possuem. O comportamento de segurança é aquele tique nervoso, aquele ato repetido, aquela maniazinha que você tem e que te faz se sentir seguro toda vez que bate a ansiedade. É assim que a pessoa, quando está muito preocupada, geralmente ela começa a bater os dedos na mesa, ou ela faz algum movimento no cabelo, algum ato repetitivo,
ou alguma rotina que lhe dê segurança. De fato, a pessoa acredita que fazendo aquilo, a preocupação vai diminuir. Para quem está de fora, para quem está observando, é fácil perceber que aquele comportamento e que aquele gesto não contribui em nada. Objetivamente, para um terceiro observador, é fácil ligar que aquele comportamento ou aquele ato não terá efeito objetivo naquela preocupação ou naquela ansiedade. Mas para a pessoa que está emocionalmente envolvida, ela tem uma espécie de ganho psicológico, vamos dizer assim. É como se fosse um calmante suave. Toda vez que ela faz aquilo, ela se sente mais relaxada, é como se ela se despreocupasse, nem que fosse por alguns segundos. E essa é uma estratégia muito utilizada. O problema dela é que ela esconde uma deficiência grave. Toda vez que nós vamos nos cercando de comportamentos de segurança, nós evitamos o elemento central da preocupação e da ansiedade, que é a insegurança, a incerteza. Parte fundamental em saber lidar de forma saudável com a ansiedade é, em algum momento, encarar a incerteza e a insegurança que são naturais da vida humana. O comportamento de segurança pode chegar a um extremo. É o caso do transtorno obsessivo compulsivo, quando a pessoa incorpora uma série de rotinas que acabam se tornando doentias. Ela repete o ato de lavar as mãos, ou ela quer colocar um determinado objeto apenas num móvel ou num local da casa, ou ela tem que dar tantos passos antes de sair, ou ela precisa fazer alguma coisa antes de se levantar, ou precisa fazer alguma coisa antes de deitar. São pequenas manias que todos nós temos e que nos dão uma margem de segurança. A pessoa se sente como se estivesse afogando no mar ou numa piscina funda e aquilo ali funciona como uma boia. Por algum tempo ela se apoia naquele gesto, mas lembre-se, é apenas uma mania. Pode lhe trazer um conforto temporário, pode lhe trazer uma sensação de segurança momentânea, mas o fato principal da ansiedade e da preocupação excessiva, que é a incerteza e a insegurança, são mais uma vez desprezados. A pessoa evita lidar com a incerteza. É por isso que essa estratégia não funciona. Definitivamente, ela é ineficaz para lidar com a ansiedade. Agora, nós gostaríamos de falar, lembrando da sequência dessa série sobre ansiedade, de mais uma estratégia, essa sim, eficiente, eficaz para você lidar com a ansiedade. Lembre-se, nós já falamos de 3 delas. Essa é a 4ª e ela vai mexer com você, eu tenho certeza, porque ela toca em questões muito profundas. Talvez essa estratégia lide com um dos elementos mais centrais da estrutura de um ansioso ou de uma pessoa excessivamente preocupada. Eu estou falando das crenças. A estratégia eficaz desse vídeo é: focalize a ameaça mais profunda. Se você pudesse agrupar todas as suas preocupações, todos aqueles fatos e circunstâncias que lhe causam ansiedade, você perceberia
que essas preocupações se reúnem em torno de núcleos, de ameaças profundas. Você sempre tem medo, teme algo objetivo. E esse temor, essa ameaça que você imagina e que alimenta um conjunto de preocupações, elas são alimentadas, todas essas ameaças, por crenças. Crenças profundas, crenças que determinam a sua personalidade, o seu temperamento, quem você é. Todos nós, todos os seres humanos, possuem esse conjunto de crenças. E essas crenças se relacionam umas com as outras. Muitas delas foram adquiridas na infância. Muitas delas foram aprendidas com os próprios pais ou no ambiente em que você cresceu. Algumas dessas crenças surgiram depois de uma experiência dolorosa que você viveu. O fato é que, ao longo da vida, dependendo da nossa criação, dependendo do ambiente em que nós nos desenvolvemos, dependendo das pessoas que nos cercam ou dos acontecimentos que compõem a nossa história, nós vamos desenvolvendo crenças profundas, crenças vitais. É como se elas fossem um foco de energia, uma fonte, um combustível para ameaças. Elas alimentam as ameaças, as expectativas que nós temos a respeito dos perigos, das dificuldades, do fato futuro. Não fossem essas crenças e as ameaças seriam pequeninas, ou pelo menos a sua percepção das ameaças. Você lidaria com o futuro de uma maneira completamente diferente se as suas crenças fossem transformadas. Elas são o sustentáculo. Elas funcionam como o alicerce de um grande edifício. Se você implodir o alicerce, o edifício inteiro vai ao chão. É hora de compreendermos melhor quais são essas crenças, para que a gente possa entender a estratégia desse vídeo. Eu vou começar com alguns exemplos. Lembre-se, são exemplos. Apenas para que você tenha uma ideia do que eu estou falando e para que você se identifique ou para que você se anime, pelo menos, a investigar em você quais são as crenças fundamentais, quais são as crenças em você que alimentam as ameaças tão temidas que lhe causam preocupação, as ameaças que te levam a ficar ansioso. Comecemos por uma delas, a crença da imperfeição. Essa crença é muito comum nas mulheres hoje em dia. A crença da imperfeição começa assim: você acredita que não está no peso ideal. Você acredita que existe um peso ideal, que existe um corpo ideal, que existe um padrão de beleza. E você olha para o seu corpo e identifica uma série de imperfeições. Imperfeições no seu corpo ou imperfeições no seu modo de ser. Imperfeições no seu nível de conhecimento, imperfeições no seu nível de preparo para a vida. Muitas mães acreditam que não são competentes o suficiente para cuidar dos seus filhos. Algumas pessoas acreditam que não têm os ingredientes necessários para viver um relacionamento feliz. Elas realmente acreditam que não vão encontrar um parceiro, uma parceira,
por conta dessas imperfeições. Essa crença de que eu sou imperfeito e essa crença de que a imperfeição vai tirar algo de mim gera uma infinidade de preocupações, porque você se sente ameaçado. Você pensa, e se as pessoas não gostarem de mim? E se as pessoas não aprovarem o que eu estou fazendo? E se o meu desempenho não for à altura das expectativas? E se eu não for capaz de atender às expectativas do meu marido, da minha mulher, do meu namorado, da minha namorada, do meu professor, da minha professora, do meu chefe? Expectativas. Elas são vistas como ameaça, porque você acredita que possui um conjunto de imperfeições e que essas imperfeições são responsáveis por uma série de acontecimentos desagradáveis. E talvez você tenha vivido experiências assim. Experiências com sua mãe, com seu pai, com as pessoas que cuidaram de você. Experiência em algum relacionamento que terminou tragicamente. Experiência em algum local em que você trabalhou e que só reforçaram essa crença: eu sou imperfeito. Falta algo em mim. Essa imperfeição é insuperável. Outra crença muito comum, a crença do abandono. Quase todas as pessoas viveram em algum grau, em algum nível, a experiência do abandono. Talvez você tenha vivido essa experiência quando você era criança e um dia sua mãe ou seu pai deixou você por 30 segundos em algum local sozinho e aquilo pareceu uma eternidade. Ou talvez você tenha sido abandonado pela sua mãe, pelo seu pai, ou talvez alguém tenha abandonado você num relacionamento e você realmente tenha experimentado todos os detalhes e toda a dor do abandono. O certo é que, independente da experiência vivida, independente do que realmente aconteceu, as pessoas que têm a crença do abandono, elas realmente acreditam que em algum momento elas serão deixadas. Em algum momento as pessoas vão se afastar delas. Elas acreditam que vão ficar sozinhas, que não terão ninguém ao lado delas quando elas mais precisarem. É claro que essa crença do abandono gera uma infinidade de preocupações. Preocupações que vão desde: e se a minha companheira, se o meu companheiro não me achar mais interessante? E se ele encontrar uma outra pessoa? E se ele me abandonar? E se meu chefe não gostar do meu trabalho? E se eu for esquecido aqui nessa empresa? Todas essas preocupações se alimentam. O combustível delas é a crença no abandono. Essa crença de que em algum momento você será abandonado é o combustível de todas essas preocupações. E de maneira semelhante à crença na imperfeição, tudo isso gera comportamentos, gera atitudes. Essas atitudes e esses comportamentos acabam reforçando a crença. É como um ciclo vicioso. Na verdade, se a gente olha de longe ou para alguém que está de fora, quando nos observa, percebe que a todo momento nós estamos fazendo coisas para reforçar as nossas crenças. E é por isso que elas se realizam. É claro, elas contam com um grande empreendedor, você. Você. Você é aquele que faz de tudo, que utiliza todo o talento, todo o potencial para que essa crença se realize,
para que essa crença se efetive, para que a profecia se cumpra. Temos a crença do desamparo. Quando você pensa assim, eu acho que eu não sou capaz de cuidar da minha própria vida. Isso gera um conjunto de preocupações como, será que eu vou dar conta sozinho? Será que eu consigo resolver isso sem a ajuda de outra pessoa? Tem a crença do ser especial. Você acredita que é alguém muito especial e que, por isso, as pessoas precisam te dar uma atenção, elas precisam te tratar de uma maneira diferente. Isso gera uma série de preocupações. Por exemplo, será que eu estou sendo admirado o suficiente? Olha, essa pessoa me olhou de um jeito estranho, ele não me disse um bom dia tão caloroso quanto eu mereço. Essa crença de ser alguém muito especial traz uma série de preocupações e provoca muita ansiedade. Embora essas pessoas pareçam ser muito fortes, muito autossuficientes, na verdade, por detrás dessa máscara, há uma pessoa muito frágil, extremamente carente da aprovação dos outros, extremamente carente de um tratamento, digamos, VIP, para que ela possa se sentir segura. Há ainda a crença da responsabilidade. Você acredita que é extremamente responsável e que, sendo uma pessoa responsável, que cumpre todos os seus deveres, que nunca se atrasa, que cumpre todos os prazos, nada de ruim vai te acontecer. Porque você acredita que essa habilidade, a responsabilidade, vai te livrar da incerteza e da insegurança da vida. E isso lhe traz uma série de preocupações, como, por exemplo, e se eu cometer um erro? E se eu não conseguir entregar no prazo? E se não ficar tão bom quanto eu gostaria? O que as pessoas vão pensar do meu desempenho? Eu sempre preciso fazer as coisas perfeitas, porque eu sou muito responsável. Percebe a carga de ansiedade que essa crença gera? Atualmente, tornou-se muito comum uma outra crença, a crença do glamour. As redes sociais, aquilo que a gente assiste nos programas, dá-nos uma impressão de que nós precisamos sempre estar elegantes, bonitos, no nosso melhor. A crença no glamour faz com que você procure ser atraente o tempo todo, estar bem o tempo todo, aparentar beleza, conformidade em todas as ocasiões. E, evidentemente, isso acarreta uma série de preocupações e eleva em muito o seu grau de ansiedade. Temos a crença da autonomia. A pessoa acredita que viver é ser 100% livre, não aceitar nenhuma interferência, nenhuma sugestão, nenhum conselho. Eu quero sempre fazer tudo do meu jeito. Qualquer interferência é como se fosse uma interferência na minha liberdade. A todo momento, então, eu me comporto como alguém que está protegendo a liberdade, como alguém que está em guerra com os outros para preservar a sua autonomia. Eu não consigo lidar com a cooperação, eu não consigo seguir instruções, eu não consigo ser aconselhado e acabo não me beneficiando da experiência das outras pessoas por conta dessa crença de que a minha liberdade e a minha autonomia serão afetadas no processo. Temos a crença do cuidado. Eu acredito que preciso cuidar das pessoas, que eu sou responsável por elas, que eu tenho que fazer tudo por elas,
que sem mim elas não sobrevivem. Então eu multiplico os cuidados, eu estou sempre fazendo coisas, eu estou sempre tentando agradar, eu estou sempre ajudando, sempre aconselhando, sempre interferindo, às vezes de uma maneira inconveniente, porque eu acredito que o meu cuidado é suficiente para resolver todos os problemas das pessoas que eu amo. E quando eu não consigo expressar esse cuidado no grau que eu julgo conveniente, isso me gera uma série de frustrações, de preocupações e eu me sinto muito, muito, muito ansioso. Esses são alguns exemplos de crenças. Crenças fundamentais, crenças vitais, que não só conformam a sua personalidade, que não só moldam a sua individualidade, mas também alimentam um conjunto de preocupações. São essas crenças o combustível da sua ansiedade. Portanto, na estratégia desse vídeo, se você quiser lidar com a ansiedade, identifique quais são as suas crenças e as ameaças profundas que elas geram. Essa é a estratégia eficaz desse vídeo. Vamos comentar um pouco mais sobre isso. Digamos que você tenha uma crença sobre si mesmo de que você é uma pessoa imperfeita, de que você não é atraente, o que está acima do peso, e você então vai a algum local e começa a conversar com as pessoas e de repente alguém, por um motivo, por timidez ou porque está preocupado, não lhe dá a atenção necessária, não te cumprimenta da maneira como você gostaria. Então você começa a pensar, começa a se preocupar. Será que é alguma coisa que eu falei? Será que eu não vim adequado? Será que essa pessoa não gostou de mim? Isso vai gerando um grau de preocupação e de ansiedade e então você expressa uma reação. Se você for uma pessoa introvertida, você vai se esquivar. Você vai para um canto, vai se afastar, vai ficar quieto, vai ficar tímido, você se retrai, como uma tartaruga que entra dentro do próprio casco. Se você é uma pessoa extrovertida, você vai tentar uma estratégia de compensação. Vai começar a falar um pouco mais alto, vai procurar outras pessoas, vai adotar algum comportamento que lhe dê destaque. O certo é que, por trás desse comportamento, seja de esquiva ou seja de compensação, há uma série de preocupações que são fruto de uma sensação de ameaça. A ameaça é percebida por conta da sua crença, a crença que você tem sobre si mesmo, ou crença de que você é imperfeito, ou a crença do glamour, a crença de que você tem sempre que causar a boa impressão, de que você sempre tem que se destacar, a crença de que eu sou especial, de que todas as pessoas têm que me reconhecer, todas as pessoas têm que me dar um tratamento diferenciado. Essas crenças basilares é que estão alimentando a ameaça. São elas que estão soprando na brasa. E as preocupações surgem dessa crença. Portanto, a estratégia desse vídeo é: identifique por trás das preocupações, por trás da sua ansiedade, o que você teme. Qual é a ameaça? Vá fundo. Identifique as ameaças mais profundas. Quais são as ameaças mais sérias, as mais delicadas? Quais são as ameaças mais impactantes, as que geram o maior número de preocupação?
por trás dessa ameaça, você deverá identificar a crença ou crenças. Crenças sobre si mesmo e crenças sobre os outros. Quais crenças alimentam essas ameaças? Se você não for capaz de identificar essas crenças fundamentais, será difícil realmente ir na raiz do problema. Será difícil encarar a ansiedade naquilo que ela tem de mais profunda. Quando você faz esse relatório de crenças, isso mesmo, mais uma vez, pega o papel e a caneta e faça um relatório. Relatório das suas crenças. Esse relatório não é tão fácil quanto você imagina. Nem sempre somos capazes de identificar assim de pronto qual é a crença vital sobre nós mesmos, sobre as pessoas ou sobre a vida que está gerando essa soma de preocupações que está alimentando a nossa ansiedade. Mas se você observar por um tempo, se você for atento, se você mergulhar fundo dentro de você mesmo, você irá identificar essa crença. Eu dei vários exemplos aqui. Talvez um desses exemplos se encaixe perfeitamente no seu caso. Talvez uma dessas crenças aqui citadas seja aquela que está alimentando toda a sua ansiedade. Pense sobre isso. Uma vez identificada essa crença, você vai precisar pensar qual é o custo e qual o benefício de manter essa crença. Digamos que você tenha a crença de que é uma pessoa especial e de que merece um tratamento especial. Qual o custo de manter isso? Qual o custo disso na sua relação afetiva? Nas suas relações familiares, no seu ambiente de trabalho, na sua vida. Quanto custa sustentar isso, manter isso? Depois escreva qual o benefício. Há algum benefício? O que você ganha com isso? O que isso lhe rende? Qual sensação de prazer essa crença lhe traz? Compensa tantas preocupações, tamanha ansiedade? É preciso fazer essa reflexão. A grande novidade que eu tenho para te contar é que as crenças são adquiridas e elas podem ser mudadas. Você pode alterar as suas crenças fundamentais, ou pelo menos você pode modular. Você pode transformá-las, regulando, seja diminuindo ou ampliando. Muitas vezes, o que a sua crença precisa é de um simples ajuste. Com um pequeno ajuste, ela se torna funcional. Essa crença se torna produtiva e te auxilia a lidar com as situações imprevistas ou imprevisíveis, com a insegurança e a incerteza, que são típicas da vida humana. Quando você compreende, quando você tem diante dos seus olhos essas crenças sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida, você entende melhor o seu padrão de comportamento. E melhor ainda, o seu padrão de ansiedade. Cada ansiedade é diferente da outra. Cada pessoa possui um padrão de ansiedade. É por isso que não há uma resposta idêntica. É por isso que nós estamos falando aqui de estratégias. Estratégias inteligentes e eficazes. E nessa estratégia que acabamos de apresentar, você começa a entender
Qual é o seu padrão de preocupação? O que constrói a sua ansiedade? Qual é o alicerce dela? O que você realmente teme? Quais são as ameaças mais profundas? Quando essa lista estiver preenchida e quando você refletir sobre isso, você verá que a grande pressão das preocupações vai começar a diminuir um pouco. Você começará a lidar de uma maneira mais produtiva, mais eficaz com a sua ansiedade. Pense nisso e se permita aprender coisas novas. Se permita enxergar-se de uma maneira diferente. Mude suas crenças a respeito da vida, suas crenças a respeito das outras pessoas, suas crenças a respeito de você mesmo. Cesse esse comportamento de reforço, quando você fica fazendo coisas para que as suas crenças se concretizem. Você acaba sendo o responsável pela realização da profecia. É a sua própria energia pessoal que está gerando, que está mantendo essa crença. Mas tudo pode ser mudado. Você pode alterar e, com certeza, pode obter resultados muito mais satisfatórios mudando crenças. Pensa sobre isso e, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal Odisseia. Clique no sininho para que você seja notificado. Espalhe para todas as pessoas que você ama. E não se esqueça, esse é o 4º vídeo de uma série de vídeos sobre a ansiedade. 7 vídeos, cada um deles com uma estratégia para você lidar melhor com a ansiedade. Eu espero que você esteja gostando, então não deixe de compartilhar.